Boa noite a você também que nos assiste pela internet. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo de número 2. Vamos ler dos versículos 1 ao 10. Primeiro livro de Reis, se puder botar na versão NVI, tá? Só para acompanhar aqui que eu vou lendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2, 1 a 10, nos diz assim: Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez: se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Feche seus olhos. Senhor, fala ao teu povo, traz a clareza da tua palavra, que eu seja uma boca falando aquilo que vem do céu, Pai, e que a tua palavra alcance os propósitos ao que ela foi destinada para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor que nós lemos nos fala de um momento da vida de Davi com seu filho Salomão. A palavra do Senhor nos fala de um momento de transição onde Davi estaria passando o seu trono para o seu filho Salomão. A promessa de assunção do trono de Israel era para ser de Davi para Salomão. Então esse momento é um momento muito marcante da história do povo de Israel, da história da monarquia de Israel, onde um pai pega o seu filho e onde o pai aconselha o seu filho. É muito importante nas nossas vidas aqueles que possuem pais como amigos receberem conselhos de seus pais. Eu tenho um pai amigo que me dá muitos conselhos. É muito comum aqui na nossa igreja nós vemos a relação do pastor Gerson com o Mateus, os conselhos, as histórias. Então, os conselhos de pai para filho são algo muito importante. E o tema dessa mensagem hoje é exatamente esse: conselhos de pai para filho. Os conselhos que Deus tem, o nosso Pai tem para nos passar hoje, nós que somos nossos filhos, que somos os seus filhos. Um pouco antes na história, um pouco antes de acontecer esse momento de Salomão receber o trono, de Salomão receber a palavra de que iria assumir o trono de Israel, um dos filhos de Davi, Adonias, arma uma rebelião para que ele então possa assumir o trono no lugar de Salomão. Mas havia uma palavra dita pelo rei Davi, que quem iria receber o trono seria Salomão. Salomão, então, ele tem a palavra, ele tem a promessa, mas ele ainda não tem o reino. Quando esse filho de Davi, Adonias, ele nessa rebelião, ele arma essa rebelião, um dos homens
de Davi, um dos soldados de Davi, um dos chefes da força de guerra de Davi, Joabe, se une a Adonias e arma então algo como se fosse uma traição a Davi, aquele que era o seu rei. Mas quais seriam então esses conselhos que Davi passa para o seu filho Salomão? A primeira coisa que Davi fala para Salomão, como nós lemos, é: estou a seguir o caminho de todos os homens. Davi, ele estabelece naquele momento, ele deixa claro para Salomão, e isso é claro para nós também, que toda a vida, em vários momentos da nossa vida, ela passa por ciclos. A nossa vida, ela passa por momentos de ciclos. E ali estaria se encerrando um ciclo. O ciclo de Davi, e estaria se iniciando o ciclo de Salomão. É muito nítido em nossa vida que esses ciclos também acontecem na nossa vida. Então Davi alerta Salomão: Salomão, a vida passa e passará por ciclos. Agora, em relação a esses ciclos, Davi dá dois conselhos muito claros a Salomão. Ele diz: seja forte e seja homem. Quando Davi ele inicia esses conselhos falando para Salomão de que ele deveria ser forte, Davi nos sinaliza, a palavra do Senhor nos sinaliza que a nossa vida, ela passa por dois tipos de ciclos. Ciclos que nós devemos enfrentar e ciclos que nós devemos encerrar. Ciclos que nós devemos enfrentar são aqueles ciclos que nós não temos controle sobre eles. Uma morte, uma perda, alguém que tomou uma decisão que nos abandonou. Como lidar com um ciclo que se finda, ao qual nós não temos controle sobre essa situação? Para os ciclos que nós não temos controle, o conselho é: seja forte. Você vai precisar ser forte para encarar os desafios que virão a partir desses momentos. A partir desses momentos, a partir das decisões que você vai precisar tomar, a partir das condutas que você vai precisar tomar diante desses ciclos que se findaram, aos quais você não teve controle, não teve opção. Por isso, para esses momentos da nossa vida, o conselho é: seja forte. Agora, para os ciclos que devemos encerrar, Davi dá outro conselho. E o conselho que Davi dá para Salomão é: seja homem. Isso não tem nada a ver com gênero, com sexualidade, com o fato de ser um homem físico. O que Davi fala para Salomão, quando ele diz para Salomão: seja homem, ele quer dizer para Salomão: tenha postura, tenha um posicionamento diante dos ciclos que você precisa encerrar, dos ciclos da sua vida que precisam ser encerrados. Para os ciclos que você não tem controle, força. E precisamos de força, mas precisamos de um posicionamento. Porque existem ciclos na nossa vida que nós devemos encerrar, nós devemos encarar. E Davi então diz, esse conselho: seja homem, é assumir os riscos, as consequências das nossas decisões. Encerrar ciclos, amizades, sentimentos, palavras que exigem de mim uma postura para que eu finde esses momentos. Davi então aconselha Salomão a encerrar alguns ciclos. O primeiro ciclo que Davi aconselha Salomão a encerrar está em 1 Reis 2, 5, 6, no mesmo capítulo, mas fala do versículo 5 e 6. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz, agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto. Ele está falando num posicionamento que ele deveria ter em relação a Joabe.
Joabe significa e nos fala de vingança. Joabe, esse nome significa o Senhor é Pai. E por que ele nos fala desse sentimento de vingança? Joabe, ele traiu Davi num momento muito importante. Joabe se mostrou como um homem forte em muitos momentos da vida de Davi, comandando o exército de Davi. Não foi um homem perfeito, não foi um homem correto em todas as suas atitudes, mas Joabe foi um homem que se mostrou infiel e traiu Davi quando Adonias tramou para assumir o trono de Israel, que não tinha promessa nenhuma de ser dele. Joabe, ele trai Davi, ele não é leal a Davi no final da vida de Davi. E Joabe, nesse momento, quando Davi fala, você deve se posicionar em relação a Joabe. Joabe nos fala de vingança, o sentimento de vingança que às vezes nós carregamos no nosso coração. Joabe era sobrinho de Davi. A vingança que às vezes a gente carrega no nosso coração é um sentimento muito próximo. Joabe era muito próximo a Davi. Joabe era parente de Davi. E às vezes a gente carrega em nosso coração um sentimento de vingança, um sentimento de querer se vingar. Alguma pessoa fez mal, alguma pessoa me prejudicou, e eu fico carregando aquele sentimento. Deus vai pesar a mão sobre ele, tomara que Deus castigue ele. Um sentimento que vai nos aconselhando, mas assim como Joabe traiu Davi no final da vida de Davi, não sendo leal a Davi no final da vida de Davi, esse sentimento de vingança que às vezes a gente traz em nosso coração é um sentimento que vai trazer prejuízos para as nossas vidas. É um sentimento que vai nos trair e que vai causar o nosso prejuízo. O sentimento de vingança, o desejo de vingança, é um desejo que traz prejuízo somente a nós e ao nosso coração. Por isso, devemos encerrar esse ciclo. E temos o posicionamento de encerrar um ciclo de vingança que carregamos em nosso coração. O desejo de vingança, o desejo que aquela pessoa que nos prejudicou seja também prejudicada. Alimentar a vingança é ter a certeza de que um dia você será traído por esse sentimento. O segundo ciclo que devemos encerrar está no versículo 8 e 9. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que eu fui a Manaim, mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentada à sepultura. Simei significa renomado, que tem fama. Simei foi um homem que lançou maldições sobre Davi, chamando Davi de homem de sangue, homem sanguinário, quando Davi fugia de seu filho Absalão. Davi, então, fugindo, indo a um lugar chamado Manaim, esse homem Simei aparece no caminho, começa a lançar pedras em Davi, acusando Davi de ser um homem sanguinário, um homem de sangue, acusando Davi pelo seu passado, pelos seus erros do passado. O segundo ciclo que Davi fala, que nós devemos nos posicionar para romper com ele, é o ciclo do espírito de acusações, o ciclo de culpa. Daquilo que te faz lembrar do seu passado, daquilo que te acusa dos erros do seu passado. Nós devemos nos posicionar. Simei é aquele que fica no nosso ouvido. Você fez isso, você errou, você é um homem de sangue. Simei é aquele espírito, aquele amigo, ou aquela consciência que fica falando ao seu ouvido em todo momento.
Eu sei o que você fez. Você vai pagar por isso. E te acusa. E fala do seu passado. E fala dos seus erros. E é interessante que ele lança essas palavras de maldição, lembrando do passado, lembrando dos pecados de Davi, justamente quando Davi estava indo para um lugar chamado Manaim. Manaim nos fala de um lugar de encontro. Manaim nos fala de um lugar de encontro com os anjos de Deus, mas também um encontro com aquilo que Deus tem para nós. Manaim foi o lugar de transição de Jacó, aonde Jacó viu o acampamento dos anjos de Deus, os anjos subindo e descendo, aonde Jacó estava se preparando para encontrar com o seu passado e resolver os problemas do seu passado. Pode ser que esse momento de encontro e de resolver as coisas do seu passado estejam tão próximos de você resolver isso, de você deixar isso para trás, de você receber e entender o perdão de Cristo sobre a sua vida. Que o diabo fica te acusando, lembrando você do seu passado, lembrando você dos seus erros, querendo te impedir de chegar ao local onde Deus tem uma vida nova para você. É emblemático, nós vemos isso, que é justamente no momento onde ele chega a esse lugar tão profético. Quais são as vozes que você tem te ouvido, que tem acusado você do seu erro, que tem te acusado do seu passado, que tem te acusado das suas falhas? Simei nos fala disso. Mas Davi nos fala a Salomão, posicione-se quanto a isso. O lugar de Simei é na sepultura. O lugar das acusações que vêm sobre a sua mente e te impedem de chegar ao lugar profético que Deus tem para você, que te impedem de chegar a Manaim, ao lugar de encontro com Deus. O lugar dessas acusações é na sepultura. Elas devem ficar no passado. E sobre essas acusações nós devemos aplicar o sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro nos limpou, nos purificou, nos deu uma vida nova, possibilidade de vivermos uma vida nova em Cristo. Mas para isso é necessário posicionamento, encerrarmos esse ciclo. Por isso, seja homem, assuma a sua posição. Deixe para trás aquilo que te impede de fluir em Cristo. Manaim é o lugar do encontro. E o diabo quer trazer à sua memória seu passado e te impedir de chegar nesse lugar de encontro com Deus. E a condição dada a Simei para que Simei vivesse, para que Simei não fosse morto, Davi deu essa condição para ele. Você deve ficar em Jerusalém, não saia dos arredores de Jerusalém. Se você sair dos arredores de Jerusalém, você será morto. Acontece que um dia, Simei tinha escravos, 2 desses escravos fogem. Simei então sai de Jerusalém e vai atrás desses escravos. Essa é a mentalidade de Simei. Simei não consegue viver sem escravos. Simei tem fixação por escravos. Por isso ele vai atrás de escravos. Por isso o espírito que te aprisiona ao seu passado, que te faz acusações sobre o seu passado, ele quer te manter escravo. Porque Simei quer ter domínio sobre escravos. E ele quer te impedir de chegar em paz a Manaim. Mas hoje você tem a oportunidade de enterrar esse sentimento e de aplicar o nome de Jesus sobre isso. Que você possa ter uma nova vida em Cristo, uma vida de liberdade, uma vida de novidade. Simei deve ser enterrado. Aquilo que está morto não pode ter autoridade sobre a sua vida. E para 2 conselhos que Davi dá em relação a ciclos que devem ser rompidos, ciclos que devemos nos posicionar, Davi também faz 2 conselhos a Salomão, que se referem a atitudes que ele deve manter. 2 alianças que devem ser fortalecidas.
O versículo 7 nos diz: mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Davi lembra a Salomão: não se esqueça de quem me ajudou. Não se esqueça daqueles de quando eu precisei, quando não tinha ninguém ao meu favor, eles me ajudaram. Para esses, reserve um lugar à mesa. Davi alerta Salomão: para que você assuma esse trono, você deve ter no seu coração a gratidão. E gratidão não é estar grato, gratidão é ser grato. Nós devemos ser gratos àqueles que nos ajudaram, àqueles que estiveram conosco, àqueles que nos apoiaram em momentos em que ninguém estava do nosso lado. Qual foi a última vez que você se virou para uma dessas pessoas e você disse: muito obrigado porque você esteve comigo no momento que eu mais precisei? Guarde essas alianças. Em todo tempo, amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Guarda as alianças daqueles que estiveram com você quando você não tinha nada. Quando ninguém acreditava em você e alguém acreditou. Essa foi uma das alianças que Davi falou para Salomão manter. Guarde as alianças. Seja grato. Porque pessoas te ajudaram. Pessoas me ajudaram quando eu precisei. Fortaleça as alianças de gratidão. E o outro conselho, outra aliança que Davi sugere, que Davi fala para Salomão: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que você fizer e por onde quer que você for. A outra aliança que deve ser mantida: obediência e fidelidade à palavra de Deus. Essa é a chave da nossa prosperidade. Obediência. Nós viemos de uma série de mensagens que nos falam dos benefícios da obediência. Obedeça ao Senhor. Obedeça a sua palavra. Obedeça os seus mandamentos. Obedeça os seus princípios. Salomão só tinha uma promessa. Salomão só tinha uma palavra. Mas ele deveria seguir os princípios, os conselhos que o seu pai lhe deu, para que então o seu reino fosse estabelecido também. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, não poderia falar algo diferente. Salomão, e é o que Deus diz para nós hoje: meus filhos, obedeçam as minhas palavras, obedeçam os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus princípios, e tudo o que vocês fizerem prosperará. Esse é o conselho final de Davi para o seu filho Salomão. Obedeça, fidelidade a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a tudo aquilo que o Senhor tem nos passado, a sua palavra. A principal aliança não deve ser somente lembrada, mas ela deve ser ser obedecida. E é interessante que, logo no final desses conselhos, no capítulo 2, versículo 46, a palavra do Senhor nos diz: assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Outras versões nos dizem: assim se firmou o reino sobre o domínio de Salomão. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Eu gosto muito dessa versão que diz: e assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. O reino, para Salomão, foi passado por uma promessa. Mas o reino de Salomão foi estabelecido pelas suas posturas e pelas suas atitudes.